Bendito o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que de quem Melquisedeque leva como embaixador, como enviado do Deus Altíssimo, a bênção a todas as famílias da terra, na expressão de Abraão. Consideremos todo poder que conduz alguém a ter um grau de autoridade está ligado ao tanto quanto por conhecer, por ter entendimento, também poder de discernir o melhor. Ou seja, esse poder é necessário para toda boa decisão. Considere que todo homem, ao nascer, vai receber toda uma influência natural. Essa influência natural se torna por uma leitura da criança, desde bebê, na observação do que sucede, naquilo que aqueles que são mais velhos, ou seja, vieram antes dele, estão na imagem dos seus pais, comunicam para ele a forma que estão manifestos ou manifestando a vida, como os homens a concebem no seu coletivo. Ora, o Salmo 1, ele traz essa figura do conselho, considerando que nós temos que ter um conselho de alto poder e que seja de fato inflexível nesse poder. No inflexível, quero dizer, que não se sujeite a prostrar-se por coisas que não têm verdadeiro valor e vão abdicar da busca do que é o essencial da vida. Então vamos colocar o fundamento de que eu vos declaro. Por fundamento é o dom da palavra, o poder de toda a criação, dos céus e terra. Esse é o mandamento fundamental. Estaríamos assim compreendendo que nós estamos sob essa sujeição. Assim, fica a questão. Como eu tratarei a palavra palavra? Eu já fiz menção num vídeo. Por sair da boca do homem não é palavra. Da boca do homem procede todos os maus desígnios. Não traz bênção, traz o mal dito da boca do homem. O homem estabelece suas instituições. As instituições é a expressão da boca do homem em usurpação da palavra, em que vão agora usar do dolo, da fraude, da mentira, para dizer que colocar uma toga nas costas lhe deu todo o poder de fazer o que querem, pensar o que querem e quererem agir na vida dos outros, na casa do outro. E geram suas próprias milícias. Sucede que no Salmo 1 vai ficar um pouco mais claro. Porque o fundamento e princípio é o poder da palavra. Mas o poder da palavra é do Altíssimo Deus de Melquisedeque. É quem abençoou as famílias em Abraão. Mas
não acolhe Melquisedeque para se abençoar. Outra questão, falei, muito necessária, fundamental, é a imagem do conselho. Diz o Salmo 1, não andeis, andar é caminhar, no conselho dos ímpios. E nem vos assenteis na roda dos escarnecedores. Antes que vossos conselhos fossem possíveis, e pela boca do homem todo maldito se tornasse, em adultérios, em todas as possibilidades de perturbações da ordem moral, da ordem verdadeiramente da vida em verdade. Como disse, fizeram suas instituições. Então, já está dito, antes que tivesses qualquer poder, mesmo de fazer o mal, sucede que está estabelecida a lei, e esta lei é do Senhor. A lei do Senhor vem pela palavra, estabelece propósito e fundamento de todo o universo. Por fundamento e princípio de todo o universo. Assim, por quem Paulo vai dizer? O enviado do Altíssimo, na ordem de Melquisedeque, na figura de Jesus Cristo. É fundamento e princípio de todo o universo. É o propósito da criação de céus e terra. Quem é o conselheiro? Tem um só Pai. Procede o conselho estabelecido na lei, que ele escreveu, registrou em todo o universo, sobre a terra. Se alguém declara ter algum conhecimento, esse conhecimento, que ele recebeu de fato o dom, de estar com íntimo mente conformada para a leitura desse universo. Assim sendo, ele sabe, na sua intimidade, o que é verdade, o que é mentira, o que é dor, o que é fraude. Por que persiste? Porque ele acolheu o conselho, em andar no conselho dos ímpios, em se assentar na roda dos escarnecedores. Ele optou por esse caminhar. É um caminhar tortuoso, não é um andar reto. Agora vamos colocar no devido ponto, contextualizar, porque essa contextualização está posta para que eternamente seja assim feita, através das bênçãos de que possa o eterno Deus Altíssimo Melquisedeque dar ao homem em retirá-lo desse conselho dos ímpios. Dele, diretamente dele, receber de fato o sentido da verdade, a lei. E possa dizer, como disse Jesus Cristo, eu vim para cumprir a vontade do Pai. Eu vim para cumprir a lei, não para abdicar qualquer item da lei. E vai dizer nada, nenhum sinal, nenhuma vírgula, nada cairá da lei. Antes, tudo se cumprirá. Assim como diz, antes, seja o teu pensar, a tua busca na lei do Senhor. Contextualizado, vamos tratar agora onde querem colocar o ápice da lei, ou cabeça daqueles que vão legislar, considerando que eles são os juízes de tudo e querem determinar. Se tornarem na fraude por excelência, se declaram um ao outro.
O nome excelência surgiu lá dentro. Não surgiu da observação do justo fora daquela corte de agora prostrados sob o dolo do espírito da iniquidade, por se tornar os juízes iníquos. Na figura de um juiz iníquo, não precisam todos. Basta ver o iníquo, nem um juiz iníquo, o espírito da iniquidade está expresso. Não preciso ver o corpo de muitos com o mesmo espírito. Sabemos, do alto, que é um só espírito que age neles. E naquelas condições é o espírito da iniquidade, já que eles não exercem o poder do justo. Então, estaríamos dizendo que eu pego o Supremo Tribunal Federal, em extensão o Supremo Tribunal Eleitoral, ou seja, o poder de quem julga e, ao mesmo tempo, quem elege. Quando se trata da eleição, o poder do alto diz um só elege. E Paulo vai dizer que nessa eleição nós somos de fato eleitos na qualidade, nos dons, nas virtudes de Cristo. Fora desses dons, da qualidade do Espírito em verdade, ele está fora de ser elegível, porque ele é iníquo. Ele caminha no conselho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, para ouvir a ronquidão do Lula dizendo do espírito, jogando para fora que procede dos infernais. Mas retornemos à corte da justiça que esse mesmo iníquo nomeou. Prova ser ladrão e mesmo assim, esses a que ele nomeia os tiram dali. Tiram da onde? Da ideia de que ele deixou de ser ladrão. E esses juízes nomeados agora fazem parte do conselho declarado no Salmo 1, mas não estão na figura daqueles que cumprem a lei, como sendo a legislação da vida. Não. Eles se aconselham um ao outro, segundo o conselho dos ímpios. O Lula está por conselheiro deles, e assim se torna por conselheiro de Pacheco, e assim também do Lira. Joga para ele umas coisinhas qualquer, umas alfarrobas dos porcos, eles se regalarão. Essa é a figura da corte, essa é a figura do ladrão, e essa é a figura do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça e de eleição de Brasília. É uma evidência que prontamente vai dizer, já formaram os votos para determinar tais atos de sarcasmo. Dentro dessa figura, vamos sintetizar Moraes. Moraes age fora da Constituição. Age de conformidade com o Conselho dos Ímpios. Se assenta na roda dos escarnecedores. Queres vê-los? Vamos à imagem de 7 de setembro de 2025. 2024. Lá estão eles. Poucos. Não tem povo, tem uns poucos depois lá, caminhando, que foram tratados por eles mesmos que têm presença. Não tem mais o poder da corte. E por uma multidão de comprados dentro de um lugar para dizer que eles têm uma maioria, e pela maioria eles estão falando verdadeiramente. Eles são mentirosos. Então, dentro desta corte, é onde todos interpretam cortejar o que desejam. A noiva, a mulher que desejam para os seus filhos. Vão expressar da semente do ladrão, concordar da mesma filiação e adultério. Então, está lá Moraes. Mas eu pergunto, vai o Moraes julgar-se a ele próprio?
E vai o Moraes, ao julgar-se a ele próprio, vai ter poder a corte de fazê-lo, quando se prostrou também a boca de Moraes, onde procede todos os maus desígnios, que é a boca do homem fraudulento, a homem do homem caído, na expressão que diz em Adão todos transgrediram, com a imagem desse Adão, pela tentação da serpente, da tortuosidade, do engano, do dolo, do espírito da iniquidade, os conduziu a tal prostração, em perder da glória que se impressa na alma que receberam, em acolher do Espírito do alto. Não. Agora, vejo uma imagem horrorosa, através da luxúria, também o jantar, a ceia, e negar a ceia de Cristo quando diz oferta do copo, e vai dizer, este é meu sangue. E oferece do pão e diz, este é o meu corpo. Ora, mas ele está falando da lei que fez a semente e estabelece a possibilidade de eu beber da alegria de um cálice de vinho no momento festivo. Mas também está dizendo que esse pão está também na boca que eu estou agora trazendo, no mesmo pão que eu oferto, o Espírito que da minha boca sai, está inseparáveis. Eu pergunto, o que Moraes oferta? Eu pergunto, ele, vá para aquelas mulheres fantasiadas, o que elas nominam? Então, dentro dessa projeção do Espírito, ele está declarando o teu estado. Então a pergunta fica, percebes isso ou não percebes que estás do conselho dos ímpios? Ou em parte já saíste de lá? Não tem percepção de fato que está na roda do escárnio, em escarnecer do justo, lá na Avenida da Sapucaí, sob aplausos da corte, na qual se regozijam na fantasia da luxúria, na perversidade e da deformação da sexualidade nas suas teorias. Me veio perguntar ontem ao Espírito, quando vem aquela mulher que não tem aparência muito clara, se é de fato feminina ou não, mas que defende a cultura ok. E na missa, com a presença do Trump, ela fala. Julgaria o Trump que foi lá, teoricamente, ele foi lá com o propósito de estar presente, de saber que ele é o presidente americano, ele é o eleito, por maioria absoluta, maioria significativa, e que envolve tudo o que eu posso dizer, qual é a sua cultura ideológica, mas estão lá, ele foi eleito. Ele é a autoridade, que foi determinada, porque vai chamar da democracia, que também vão defender. Mas já tentaram prendê-lo antes, quando a fraude das eleições foram postas em dúvida. Então, também aqui. Aí eu pergunto, agora eu vou interpretar as palavras da ministra da igreja OWOC, mas vou também interpretar a presença dele, de todas as palavras que ele já declarou. Quando ele diz, não tem mais teoria de gênero aqui na América. Homem é homem, mulher é mulher. Então pronto. Esse é, de fato, vamos dizer, extrair da essência, o que é essencial de ser tratado e julgado. Como é que eu trato agora a ministra? WOC,
Se do ócio eu observo toda uma série de perversão. Alguém dirá, mas ela não é essa perversão. Vai ser dito, ela está no conselho dos ímpios a aconselhar esta perdição. Pode querer dizer que não tenho nada com isso, cada um faça o que quer. Não, ela é cúmplice e responsável. Assim considerando, eu não posso deixar de ver agora, de fato, a reação do Trump. Ela deve, eu exijo, que ela se retrate. Ao dizer que ela se retrate, ela está dizendo que já aqui não há mais teoria do Trump, a teoria do gênero, ele está dizendo que eu vou ter que impor a retratação. Eu já estabeleci o decreto-lei. Na retratação, ficará impedido de tais procedimentos, de tais discursos falsos. Por quê? Está no cumprimento da sentença de Jesus Cristo. E da boca do homem, ou da aparência da mulher, na expressão de um homem, um trans, de que esse trans é uma ideia que possa estar em dois lugares. Não pode. É fora da lei universal. Esse vai trazer, de fato, na sua boca o dolo que lhe é próprio. E vai contaminar, corromper as instituições em verdade. Todas serão falsas. A ponto tal da insanidade será tal grau que não tem mais fundamento de razão de tratar algo ou haver diálogo. Só tenho que ouvir as fantasias e considerar que as fantasias me são suficientes. Mas se fossem suficientes para os fantasiados, eles não estariam ainda lá fantasiados. Já teriam saído de lá dos lugares infernais e teriam tomado, de fato, a declaração de arrependimento desse velho que também passou por esse tipo de estado. Não dá para separar o estado de alguém na sua intimidade, lá dentro dele, com todos os seus conflitos, da perversão que acolheu, não consegue sair dali, e dizer que ele tem um alto poder de juízo para julgar alguém. Assim sendo, a ministra não tem poder de nada. Apenas ela fale de quem pertence o poder, como eu comecei com esta fala aqui nesta ocasião. Foi dito, por fundamento e princípio, é o poder da palavra do Espírito Eterno, todo o poder da criação de céus e terra, e Deus. Então, se eu digo que Deus é criado na mente humana, só posso ter a leitura através da própria lei que antecede ao conselho dos ímpios. E na leitura da lei, eu percebo, alcanço, conceber por dom do Espírito do amor, bondade, da misericórdia, que o óculos vai dizer, mas não possui. Mas falso, verdadeiro é apresentar a dureza do estado geral do que ficar no engano, de bater nas costas um do outro e a ninguém confiamos, nem a nós mesmos. Então, estão todos prostrados. Essa é a coisa de Brasília. Então, na hora que compreendamos, as plataformas, seja lá, como é aquele moço lá que tinha o domínio da Meta, agora desfez negócios com a Meta, reconhece uma condição que ele trabalhou quando tentaram tremer o Trump. Mas compreendamos, no sistema atual, todos os registros estão lá, não só num celular isolado. É como eu disse antes, se não tem o celular de alguém, peça. E na visão que Trump colocou, ouçam de fato. Não na ideia dos 100 anos de
como diz o Lula, de ocultar o que ele faz, o que ele diz. Que o seu correspondente, cúmplice, exige o celular do outro para querer ouvir o que ele disse, envolver alguém. Eu estou dizendo que na meta geral, compreendamos, estão todos expostos daquilo que disseram, daquilo que tramaram, daquilo que negaram, em mostrar, por ser os conselheiros do que querem chamar de fake news. São, de fato, os conselheiros dos conselhos dos ímpios. Eles são os ímpios. Não vale nada a corte. Não vale nada a pretensão do direito de Moraes. O direito de Moraes, no direito, está negando o direito genuíno, que só tem suporte através da lei universal. Que foi um resultado do pensar de homens que passaram por condições de julgar que do direito sairia alguma coisa, emergiram lá dos abismos e colocaram alguma coisa importante para que fosse estruturado. A percepção de um juízo eterno e único sempre foi posto antes que tudo houvesse. Ou ninguém tem nada. Se perguntar, qual é o poder que tem uma criança? Tu vai dizer o poder que manifesta na sua aceitação. Mas ela não faz nada para ser aceita, não. Ela naturalmente apenas é uma criança. Mas o espírito que ela manifesta, eu quero colher. É bom. Não traz de fato nenhuma ameaça. Mas a pergunta, a cultura woke, a teoria do gênero, está deformando a criança, não ainda no seio da mãe, mas já deformou a mãe, que hoje está entregando o seu seio à criança, e estão agora querendo matar antes que ela nasça. Eu pergunto, que cultura é essa? É o woke? E vai a ministra, numa missa, querer ensinar o bem, ou dizer que ela está manifestando justiça, num poder de condenar agora que é o presidente? A pergunta fica, mas como? Se alguém entra irregularmente, existe a lei, por que não diz que aqueles que entram irregularmente têm que sair de fato e retirar? Então, nesse princípio, não se retém ninguém. Basta ser fantasiado. Não há mais condições de restrição, de limitações. Então, usar de misericórdia é uma palavra dolosa, quando de fato quem usa na boca é o dolo, é o fraudulento. Então, faça a tua parte. Não estarias fazendo a missa a essa condição. Aí me veio perguntar, por que esse impulso demoníaco, infernal, de querer fazer com que a criança saiba tudo aquilo que vai ocorrer nos atos naturais, que todos os animais falem lá fora? Não há problema de ninguém ver. Não está sendo ocultado a ninguém. As famílias da Terra, antes da cultura ok, ou essa ou aquela, tinham a visibilidade de tudo que sucedia. O que tem que esconder? A questão fundamental é que a deformação lá já coloca a cultura ok, ou seja, o conselho do ímpio para o caminhar dos povos. E do conselho do ímpio também arranjo da roda dos escarnecedores, que na imagem pronta, contextualizada, é aquela história da roda viva, onde está lá aquele ministro e o cidadão lá, que era do jornal até então do Estado de São Paulo, agora aposentado, vai mostrar que ele não tinha, de fato, fé naquilo que eram as excelências do Conselho do Tribunal Federal. Lembra quem estava lá?
Aí perguntei, ó, mas como querendo colher com uma condição dificultosa. Ué, você não crês? No Supremo Tribunal Federal? Ou no juiz? Não, não creio, dizer. Ele recebeu a resposta inesperada. Achou que ao perguntar ele ia calar. Melhor calado que responder. E calado, ele daria o poder da concordância, ou discordando, ou retratando sobre o que dissera. Não, não fez isso. Mas agora está o mesmo ministro. Agora fora de lá, agora ele está mostrando as mazelas de lá. Mas não usou de tal poder enquanto lá esteve. Então veja, é necessário sair de lá para de fato falar com o juízo apropriado, que o justo lhe permite fazê-lo. Antes, não. Estão no mesmo dolo e cumplicidade. Então, dessa questão da criança, teoria, isso aqui, da OC, da bispa, da ministra, desse daquele, e está lá o Trump, agora eleito, para acabar com essa parafernália, e ela então está condenando o Trump. Da teoria, diga, por que quer antecipar a corrupção na criança, que já corromper outros à frente, na juventude o fazem? E ainda no velhice, eu vejo o Supremo Tribunal Federal, gente agora com cabelos grisalhos, totalmente na corrupção. Alguém vai dizê-lo. Sim, mas não terem ensinado, fizeram um grande mal para as crianças. Nós estamos querendo fazer um bem que nunca, sempre deixaram de fazer. Aí eu vou ter que concordar, se eu aceitar a palavra da UOC, lá da missa, de que, de fato, as crianças foram usurpadas, de não terem antes conhecido a tal cultura UOC e poder entrar na missa daquela mulher que não se define de que lado está. Não é assim. Mas eu tenho certeza que nenhuma criança que veio de lá não participou, não foi envolvido, não foi corrompido, pervertido nessa cultura. Esse velho veio de lá. Só tenho gratidão aos meus pais, eu sei que eles tinham dos céus. E vós da cultura WOC, de que se agradam? Vou chamar agora a palavra da novidade, fake news e palusa. E querer pôr na palusa o brilho das luzes, como é manifesto quando entra a Janja para expressar o pensar da primeira dama do ladrão presidente. Vai mostrar o mesmo juízo, o mesmo conselho dos ímpios. Retorna a roda dos escarnecedores. Assim como aquela mulher, que não sei se é, ela vai ter que dizer o que ela escolheu, porque ela colhe também a mesma forma teórica. Então vou dizer daquela figura, da mulher que ela diz ser ou do homem que ela diz pensar, não sei. Mas uma coisa eu sei, ela está dizendo e pede por misericórdia. Ao Trump, peça por ti, mulher, ou por ti, não sei teu gênero. Onde você subentende estar teorizado? Qual teoria te tira desse dolo, desse engano, desse laço? Não há teoria para te tirar. Do justo juízo, o puro, o ouro. A expressão de que não aquele que acolhe a ferrugem e se deteriora. É o que diz o Senhor. Ele vai dizer, buscai os tesouros celestiais, os altos juízos dos céus, que os profetas enviados pelo Eterno trouxeram e lhes disseram. E vai dizer, assim, escolhendo, não pensais na figura do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, em querer criar com seus conselhos da impiedade
no seu espírito da iniquidade. A teoria disso, a teoria de outro. E os festejos de Palusa, nas tentações amorais, nas tentações ao Gilmar, lá em Portugal, nas tentações de outros lugares diversos, pagos, premiados por aqueles que se encantavam ou tiravam proveito de toda a fraude. Esse é o juízo. Estou falando para o espírito que creio, que o Trump escolheu. Por isso diz o Elon Musk, nova humanidade. A partir de agora, vamos mostrar a nova humanidade. Aqui ficamos. Sei que falei demais, mas uma coisa como eu disse, todas as crianças que sobreviveram à corrupção não passaram pela purificação do Bar Mitzvah na expressão da aspersão, do lavar regenerador do ditador, do maldoso, do perverso, do espírito da iniquidade, que age sobre a corte de Brasília. E mataram, e matou aquelas mulheres na Câmara de Gás. Eu fico perplexo quando eu vejo o Fux, eu vejo o Alcolumbre dando sustentabilidade. Aí eu escrevi, interpreta-se esse ou aquele, lista isenta dos crimes praticados, pelos quais o rabino dirá, ou aquele líder dirá, jamais de novo isso ocorrerá. Continua participante.